Jesus, ok? Eu botei mais coisas, Julinha? Não, não é só isso. Então vamos lá. Hoje eu queria falar sobre o nascimento de Jesus. Pode mudar, tá? Se quiser, daí. Pode mudar no escretório. A história do nascimento de Jesus muitas vezes é contada de uma forma romântica. Maria, José tiveram um filhinho numa estrebaria, que lindo. Às vezes a gente chega a folclorizar essa coisa. Mas quando a gente escuta qualquer história da Bíblia dessa maneira, ela fica muito distante das nossas vidas. Ela pode nos inspirar. Uau, Maria foi guerreira, foi escolhida. Mas não gera nada em nós, porque não tem empatia. Fica, mas eu não consigo ser igual a Maria. Mas eu não consigo ser igual a fulano. E eu sempre trago a nossa lembrança que os personagens da Bíblia, como eu falei mais cedo, são de carne e osso como nós. Então não dá pra gente contar uma história romântica. A gente tem que contar a história através dos nossos olhos humanos. Você consegue entender? Porque a gente cria uma fantasia, criou uma fantasia sobre o nascimento de Jesus que a gente conta como se fosse uma coisa linda. E se a gente for levar e assim, ali nasceu na estrebaria, não quis ouro nem prata, olha que lindo, não muda a nossa vida. Então hoje eu queria destrinchar com vocês o nascimento de Jesus, olhando os personagens envolvidos, o que eles sentiram, o próprio Jesus, porque ele era humano ali, ele se fez humano por nós. E o que essa história do nascimento de Jesus humanizada pode trazer de liberdade para a nossa vida, de ensinamento para a nossa vida? Porque está chegando, o Natal está chegando, e embora Jesus não tenha nascido em dezembro, mas essa é uma outra questão, e a gente fica com essa coisa que é tudo muito lindo e as coisas não são assim. Teve um significado. O tipo de nascimento tinha um objetivo, ok? Então vamos lá. Nós estamos em Nazaré, tá? Finge que a gente está em Nazaré, com aqueles panos, com o burrinho andando, enfim. E Nazaré, que era um ovo. Se era um ovo, as pessoas se conheciam, se as pessoas se conheciam, mas sabiam da vida da outra. Consequentemente, era uma fofocalhada só. Não é? Uma fofocalhada, sabia, fulana, beltrana, é uma coisinha pequena. De Nazaré é uma coisinha assim, ó. E nós temos em Nazaré os personagens da nossa história de hoje. Uma adolescente que estava prometida a alguém, com seus familiares, e o seu pretendente, chamado José, com seus familiares. E antes da fundação do mundo, antes mesmo da queda, a Trindade tinha um plano de reconciliação. Isso a gente pode até falar no outro dia, no próximo domingo eu falo. Antes da fundação do mundo já existia a cruz. Então a Trindade já tinha um plano. E o plano era fazer com que um dos três, no caso Jesus, viesse à Terra e tivesse uma morte de cruz, viesse à Terra, fosse como nós, se fizesse homem por nós, para que esse relacionamento surtisse uma reconciliação com o Pai. Esse era o plano da Trindade. Essa restauração. Até porque eles já sabiam como alguém eles tinham o hábito de fazer sacrifícios, né, com animais imaculados, puros, perfeitos, para fazer essa reconciliação com o Pai. E não tinha nenhum animal que pudesse fazer essa reconciliação com o Pai. Imaculada, sem mancha, sem nada, perfeitos. Então só um homem, alguém que se fez homem, então um homem como nós que não pecou, para que o Cordeiro de Deus, que foi morto, imaculado, tirasse o pecado do mundo. Então esse era o plano da Trindade. Então a Trindade já sabia, chegou o momento do plano acontecer. Então a Trindade foca em Nazaré, naquele cubículo, que lá morava, como eu falei, José. José era
descendente da linhagem de Jessé, de Davi. Ele era a 14ª geração, por isso a gente escuta Jesus, filho de Davi. E lá morava Maria, que era da tribo de Levi, uma adolescente. Naquela época, as adolescentes casavam cedo e que estava prometida a José. Então, o que a Trindade fez? A Trindade escolheu uma adolescente comprometida em Nazaré, que é um ovo, para gerar o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, que iria tirar o pecado do mundo. Imaginem a situação daquela menina. Se hoje, com a graça, a modernidade, a internet, já soaria estranho uma adolescente prometida a alguém, grávida do Espírito Santo, virgem, imaginem naquela época. Imagina aquela situação. Não foi legal, não foi interessante. Um escândalo para Maria, consequentemente para José e para os seus familiares. Digno de capa de jornal. A gente está falando do nascimento daquele que a gente reverencia, do nascimento de Jesus Cristo. Eu amo isso. Eu amo essas coisas da gente, de gente. Jesus de tão humano só podia ser divino, como Agostinho falava. Olha que loucura. Vocês conseguem imaginar a fofocalhada? E aqueles santarrões de plantão? Maria, pô, grávida do Messias, do futuro Messias, nem na igreja ela vai. Tem 2 domingos que ela falta. Olha a roupa que ela usa. Ela é separada. Ela tem depressão. Ela está divorciada, ela casou de novo. E por aí vai, né? Como uma pessoa, essa menina, que aparentemente não tem nada para eles, pode ser mãe do Messias. A Trindade, Deus, ele gosta de complicar, né? Gosta de complicar. Podia ter escolhido uma adolescente, tudo bem, casava cedo, descomprometida, sem ninguém, né? Para não ter, dar satisfação. Órfã de preferência, para não ficar um curtiço. Né? Era só entre eu e ela. Ela e Deus. Mas não. Escolheu uma adolescente que tinha uma família, que estava comprometida para carregar aquele que iria fazer a reconciliação de Deus com o homem. Uma confusão. E a gente ainda acha que a nossa vida é confusa. A Bíblia é linda. Deus é um fofo, porque a Bíblia está cheia de confusões aqui. Se não tivesse com confusões, assim, a gente não ia conseguir se identificar. Não ia ter empatia. Porque a nossa vida não é certinha. A gente, ainda mais atualmente, infelizmente, o pai de um, pai de outro, mãe, confusão, a mulher que trabalha não é mais um homem. É difícil e a gente cada vez mais se sente um ET por não estar seguindo um padrão que não dá, às vezes, mais para conseguir seguir. Meu telefone, de novo, eu sei o nome dela, mas eu vou falar a mãe da Gleite Aguiar. Por favor, Gleite, você bota no mudo? Por favor? Você é coisa de mãe, que minha mãe ia fazer uma coisa. São 4 anos juntas já. Depende nada, não vai deixar o telefone no se Denise estivesse aqui, a Denise. Fofa, amor. Deixa eu falar uma coisa. Ela está trabalhando um pouquinho, só mais um pouquinho. Só um pouquinho está trabalhando. Mas tudo bem, se você não quiser deixar. Tudo bem, se você não quiser deixar. Mas enfim, isso está na Bíblia. Isso é lindo demais, a gente parar de romantizar até mesmo o nascimento daquele que nos ama e que faz o milagre da nossa vida. É maravilhoso, porque a gente tem esperança nele. Aí um anjo apareceu para Maria, falou que ela está grávida do Espírito Santo, contou tudo. E depois de falar com ela, Maria foi falar com José,
para explicar para ele o que estava acontecendo, como foi. José, com certeza, já sabia de alguns boatos. Já tinha fofocalhada, você é isso. Imagina a cabeça de José. Deve ter saído das redes sociais, indireta, né? Dos grupos, saiu geral, não quero se meter, estava com a cabeça um trevo. Estava com a cabeça um trevo porque a prometida dele, em Nazaré, a prometida dele apareceu grávida, ela era virgem, gente, grávida do Espírito Santo. Do Espírito Santo, como assim? Então ele estava confuso. José, o pai de Jesus, o padrasto, que foi uma figura importante, tinha que ser da linhagem dele, estava com a cabeça um trevo, não estava feliz com esse nascimento. E Maria menos ainda. Meu Deus, como é que eu vou falar para o meu pai? Minha mãe não vai acreditar na surra. Provavelmente ela levou uma surra. Gente, é muito surreal. É muito louca essa história. Ele levou uma surra, uma confusão. Não dá para romantizar. Se eu tiver que contar de uma maneira romântica, não vai ser uma... Tem que ser para eu tenho que acreditar, entendeu? Eu tenho que entender o que eles viveram. E José em casa um trevo, cabeça um trevo, pensando em largar Maria. Óbvio também. Largar, mas tá maluco? Grávida do Espírito Santo, vou largar essa mulher. E isso, aquilo, outro. E ele conjecturou largar mesmo. E Maria vai para ele e conta. Ele, deixou ela falando sozinho ou não. Eu já estou na minha cabeça que eu ia deixar falar sozinha. Tá bom. Mas ele ficou lá, recluso, lá na casa dele, longe das redes sociais de todo mundo, de qualquer contato, pensando, matutando, gritando, chorando, se sentindo horrível. Oi, Michele, querida, vieram, né? Segundo tema, vieram. Se sentindo horrível. E nesse período o anjo aparece para ele e confirma a história de Maria. O engraçado, assim, é porque eles eram homens e mulheres normais. Só que Deus achou graça em Maria, como achou graça em José, até para ele suportar isso. Porque Deus conhecia o coração dos dois. Mas eles não eram super-heróis, eles não eram diferentes, eles eram limitados. Mas Deus conhecia o coração deles, Deus sabia como eles eram. Isso é tão lindo, porque nós temos as nossas loucuras, a gente não é certo o tempo todo. Às vezes a gente fala, Deus, você ainda me usa. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele vai além, isso é muito lindo. Diz a palavra que Deus achou graça em Maria. Mas não é porque ela era aleluia, glória, santa Deus. Eu nem consigo imaginar isso. E consequentemente graça em José. Porque ele sabia que de alguma maneira, mesmo com suas dores, mesmo ficando com raiva, mesmo isso tudo, eles iam encarar essa luta. Eles iam encarar isso. E quando José ficou sabendo, deve ter brigado com Deus, falado, mas aceitou. Ele de repente queria gritar, o anjo também apareceu para mim, só para ficar menos mal, mas ele achou melhor não. E depois desse episódio, os dois juntos decidiram enfrentar essa loucura. Mesmo com as exclusões, com os julgamentos, porque eles devem ter vivido isso, gente. É igual as pessoas quando vão contar testemunhos. Eu tenho um pouco de dificuldade, embora eu acredite em testemunho. Mas quando é para contar, quando for contar um testemunho aqui, conta tudo. Conta que você ficou 10 anos gritando, chorando, berrando, desistiu, é igual eu falei na primeira palavra. Para agora, depois de 10 anos ou um ano, não interessa, receber o milagre. Não conta que chegou o milagre, hoje meu milagre chegou, olha, conta a parte ruim. Sabe? Porque quando você conta uma parte, só a parte boa, gera inspiração na gente. Mas, cara, é muito longe de mim. A Mar vai falar, cara, pô, a Dani é muito top. Pô, queria ser igual a ela. Como a Denise humanizou a Débora. Mas eu não dou conta. Então é para contar as partes que tive ruins. Eu caí, eu levantei, eu acreditei, não acreditei, eu xinguei, eu não xinguei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E certo dia, agora eu estou com a minha bênção. Mas foi difícil pra caramba. O testemunho que eu estou dando aqui é um testemunho, caraca, consegui, mas assim, não foi bom não. Deus me deu vitória, legal, mas não foi bom. Se tiver que passar de novo, não ia passar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer?
A gente não se prende, nós temos uma igreja sem nome ainda, porque nós queremos ter essa liberdade de falar essas coisas. Porque começa em mim, eu acredito que só assim tem alguma relevância na minha vida. Porque senão eu vou ficar igual a Má. Cara, a Thaís consegue, eu não consigo. É muito top. Eu sei que tem gente que suporta mais, gente que suporta menos, mas não tem como você não ter os seus momentos em secreto. E Maria e José decidiram viver isso juntos, e eu fico imaginando a gravidez turbulenta desse casal. De Maria, além dos enjoos, das alterações hormonais, tinha essa questão, todo esse contexto. Traiu, não traiu? Quem é o pai, quem não é o pai? É certa, não é certa? E o lindo é que Jesus estava sendo gerado dentro dela. Ele estava sentindo tudo, suas alegrias, angústia, tudo, suas dores, tudo da mãe, como Deus, como pai e como filho. Esse era o plano da Trindade. Que Jesus passasse por tudo para que Ele fosse intercessor junto ao Pai pelas nossas vidas. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele passou isso tudo para nos entender. Ele se limitou à nossa limitação. É a mesma coisa quando a gente encontra um bebê. A gente já abaixa e fala, neném. A gente faz isso. Jesus fez isso conosco. Ele teve ele viveu essa gestação. Gente, ele não precisava, mas ele tinha sangue. Jesus tinha sangue humano, né? Sangue de Maria também. Ele era humano. Então ele viveu essas questões de uma gravidez conturbada, de uma instabilidade emocional da mãe, que a criança sente, como filho e como Deus, para nos entender. Para saber do que nós estamos falando quando o calo aperta. Por isso que ele entendeu e ele entende o nosso choro numa traição, numa depressão, numa perda, numa doença. Ele entendeu e ele entende aquele dia que você não deu conta quando levou uma rasteira, aquela gravidez horrorosa que você teve, aquela vontade de sumir quando você foi rejeitada. Ele entende quando você foi abusada, porque ele viveu as nossas angústias. Eu imagino Maria um dia acordando bem, super feliz, porque foi escolhida de carregar o Filho de Deus, porque ela acreditava nisso. E no outro dia acordando mal, por que fui eu? Ela acabou de ser excluída de um grupo do WhatsApp, as amigas viraram a cara, ela se sentiu péssima. Ela falou, por que eu? E José a mesma coisa. Ai, que bom. E depois, porque eu tenho meu irmão, ele também é descendente de Davi. Por que tem que ser eu? Eu não queria isso para minha vida. E no outro dia eu quero isso para minha vida. É o que a gente está falando de expor, de blasfêmia. Eu lembrei de Moisés, que foi o libertador antes do Messias. Todos estavam esperando um libertador igual a Moisés. E no deserto, depois que o povo estava de saco cheio do maná, eles queriam carne e pediram carne para Moisés. E Moisés chegou para Deus e falou assim, por acaso eu paria esse povo? Está na Bíblia isso, gente. É que as pessoas têm que contar essas coisas. Pô, tá de palhaçada. Por acaso eu pari esse povo? Eu não dou conta não, Deus. O que eu faço? Vocês acham que José, mimado do jeito que ele era, ele deu glória a Deus todos os dias preso no Egito? Não. E voltando ao que a gente falou, reafirmando, Deus não deixa de cumprir o que Ele tem para as nossas vidas pelas nossas instabilidades.
Eles estavam frágeis, mais frágeis do que o normal. Loucos, confusos. Mas Deus, nada deixou de se cumprir na vida dele, porque Deus olha Deus não olha como estamos, Ele olha como nós somos. Ele sabia quem era Maria, ele sabia quem era José. E a nossa condição atual, ruim ou boa, não define nada para Deus. Não nos define para Deus. Isso é lindo demais. O nascimento de Jesus não foi um episódio fácil e lindo para José, Maria e os seus familiares. E no meio dessa confusão, César decretou um recenseamento. E eles tiveram que ir para Belém. E eles foram para Belém às pressas para poder fazer recenseamento. E não planejaram nada. E no meio do caminho, na volta, ou que seja, a bolsa rompeu. Olha o desespero. A bolsa rompeu, não tinha lugar para ficar. Nenhum dos gerentes dos hotéis eram legais. E eles encontraram um lugar que tinha os animais, provavelmente uma estrebaria. E lá Maria teve o seu filho, na presença de José e de alguns animaizinhos. Olha que lindo, que romântico. O cheiro. Imagine a cena. Depois que ela teve o neném, ela deve ter olhado e falado, cara, eu quero minha mãe. Ela era marinheira de primeira viagem. Cara, eu quero minha mãe. O que eu estou fazendo aqui? Deve ter chorado. A gente como toma anestesia depois, fica chorando. Imagina. E José, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Depois os magos vieram. Mas olha a situação da Maria, sem a mãe, sem o conforto do lar. E esse é o nascimento de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Que louco. Jesus entrou na história humana de uma maneira confusa, diferente, inesperada, bagunçada. Se a Trindade me pedisse opinião de como seria o nascimento de Jesus, eu falaria algo mais moralmente, quem sou eu para falar, mas a gente sempre quer moralmente mais correto. Porque humanamente falando, essa situação não era correta. Gente, não era correta. E a gente às vezes olha para a nossa vida e vê a nossa vida toda em frangalhos e acha que não tem esperança. E às vezes a gente escuta o outro apontando sobre a nossa vida, porque a nossa vida não deu certo. Porque a nossa vida a nossa linhagem é torta. Porque nós viemos de uma família corrompida. E, gente, acredita, ninguém teve uma ascendência pior do que Jesus Cristo. Mateus 1 não teve. Tamar deu para o sogro. Manassés foi o pior homem da Bíblia. Abdias também. Raabe era uma prostituta. Olha a linhagem. E essa linhagem ele deixou aparente. Aquela família que Jesus, aquele modelo de família. Gente, Deus é muito lindo. Não que ele ache uma família desconectada, linda, mas ele enxerga lá na frente. Ele sabe da nossa humanidade. Ele já sabia que já ia existir esses fragmentos. Ele não nasceu bonitinho da mãe, do pai, e não teve. Não, ele nasceu já no meio de uma confusão. Aquela família não tinha credibilidade. Como assim Maria é mãe do Messias? Vai vir coisa boa de Nazaré? Dessa família de José o carpinteiro que aceitou uma mulher dizendo que estava grávida do Espírito Santo. Ninguém acredita nisso. As pessoas não eram extremamente religiosas assim não, nesse sentido de espirituais. O véu não tinha se rasgado. Mesmo com o véu, a gente também não ia rolar. A família de Jesus não era perfeita. Mas mesmo Jesus nascendo nesse contexto, mesmo ele vivendo isso, mesmo ele tendo uma ascendência horrorosa, ele nasceu livre de toda herança maldita do seu passado.
Ele nasceu livre de toda a amarra do passado. E é isso que nos dá esperança. O nascimento visto por esse olhar, com esses olhos, é que nos traz esperança. Não interessa de onde eu vim, não interessa se a minha família é uma família de prostitutas, de ladrões, de separados, de gente viciada. Não interessa se é uma família que o pai abusa da filha. Não interessa. Não interessa se aquilo já está na raiz da minha família. Em Jesus isso pode ser cortado. Amém. Ele pode reescrever a minha história. Eu não sou aquilo. Ele tem algo novo para mim. Gente, é muito lindo. Só eu fico com vontade de apertar a bochecha. Às vezes eu fico com vontade de dar um soquinho. Mas quando nesses momentos, eu fico com vontade de apertar a bochecha de Deus. Porque quando a gente prega a palavra de Deus dessa maneira, não tô falando que é certa, mas é a maneira que eu entendo. Eu falo, caraca, eu quero esse Deus. Esse Deus aí eu quero. Esse Deus fofo, não é? Como ela falou, a mãezinha do Everton, maravilhosa ali, ela foi no primeiro de Feiotona e ela falou assim, o que esse Deus fofo eu quero pra minha vida. E agora ela só chama ele de Deus fofo. Porque como é seu nome? É difícil o nome seu. Não, o seu não, o seu eu sei. Quem é que falou também? Dori. Dori é melhor, né? Porque não é Dori não, eu tava tentando gravar, que eu gravo o nome. Mas Dori já faço. Que a Dori falou também, eu quero esse Deus fofo. Aí ela foi e contou. Então esse Deus fofo dá pra gente viver, não é? Esse Deus fofo gera alguma mudança na nossa vida. Um Deus fofo que entende a nossa humanidade, além de me inspirar, me faz querer ser melhor. E eu consigo acreditar em milagres. Eu amo. Porque é um Deus de perto. Porque é um Deus que se fez homem por mim. É um Deus que vai entender quando eu estiver no chão, gritando, chorando de dor, como a gente falou de manhã, e Ele vai se interceder junto ao Pai, Jesus Cristo. Eu sei que é difícil, eu passei por isso. Mas eu tinha o que é mais teu. Ela não tem. Por isso a importância da gente, essa semana, abrir nossos olhos para os vales de ossos secos os ossos serem regenerados. No limite, sabe? Jesus sabe do nosso limite. Ele veio desse contexto. Esse Deus fica mais fácil, nos traz esperança. Um Deus que teve uma vida, uma ascendência, um currículo familiar horrível. E nós temos, muitas vezes, currículos familiares, histórias horríveis, tropeços horríveis. Mas tendo esse Deus que deixou sua genealogia aparente, e é o Deus do universo, como parceiro, como amigo, como pai, nós podemos crer que nós podemos ser livres dessas amarras e podemos recomeçar. Nós podemos ter a esperança que tudo bem, nós não somos perfeitos, nós trilhamos caminhos tortuosos, nós fomos para caminhos que não tinham nada a ver, mas o Deus que me entende me traz de volta e recalcula a minha rota. O Deus que me entende faz com que eu ressignifique, não apague que eu não consigo, as minhas dores. E quando eu ressignifico as minhas dores, ou o meu passado ruim, quando eu aprendo a ressignificar, eu continuo. Eu prossigo. Porque a vida não é limpa, é confusa, é dura e algumas vezes é suja. Quantas aqui têm vontade de voltar ao tempo para pagar algumas coisas que viveu? Se arrependem. E da hora para trás dá um aperto no coração. Não sei se quem já sentiu isso. Dá um friozinho, sabe, no coração. Mas com essa história esquisita, não convencional, não perfeita de Jesus Cristo que entrou nos nossos dramas,
Nós temos esperança. Tinha um propósito. Quando eu explico o nascimento de Jesus para mim dessa maneira, isso traz algo novo no meu coração. Me lembra que independente do que eu tenha feito, de onde eu tenha vindo, se eu fui abusada, se eu ganhei a mão dos meus pais ou não, se eu errei, se eu só fiz escolhas erradas, essas coisas nunca serão empecilhos para Deus entrar na minha história. Porque a graça de Deus, como eu botei na frase para vocês, cura qualquer tipo de amargura. De manhã eu perguntei, não sei como é que vocês chegaram aqui, com lamentos, com dores. E eu sei que o processo ele é tão fácil a gente deletar, né? Hoje eu vou ser diferente. Hoje eu vou agir diferente, mas não é assim. A gente tem que aprender a ressignificar. O nascimento de Jesus nos dá uma esperança. O Filho de Deus que nasceu para tirar o pecado do mundo, viveu no meio confuso, como muitas de nós vivemos.